Nessa tarde eu desejo falar sobre algo que, para a maioria de nós, será um pouco estranho, um pouco fora do cotidiano, mas eu acho importante compreendê-lo. Vou falar a respeito da meditação. Essa palavra tem vários significados. Supõe-se que no Oriente a meditação é muito praticada, mas eu duvido disso. As pessoas realmente sérias meditam. E no Ocidente, se você é religioso, pratica presumivelmente a chamada contemplação ou oferece ocasionalmente uma prece quando se encontra em dificuldades. Mas a meditação, para mim, é uma coisa bem diferente. Como sabe, eu estive falando sobre o medo, o sofrimento, o tempo, a morte e as coisas que temos de enfrentar todos os dias. A rotina cotidiana do emprego, como o tédio que acarreta e o esforço constante que fazemos para mantermos um certo padrão de vida externo. E interiormente também procuramos manter um certo grau de dignidade e liberdade, seguindo um determinado rumo, do qual raramente nos desviamos. Essas coisas não são fantásticas, místicas, pois fazem parte de nossa própria existência e temos de enfrentá-las no decurso de nosso viver diário. Sem se lançarem as bases adequadas, não é possível meditar. A base essencial da meditação é o autoconhecimento, o conhecer-se a si mesmo. Se não nos conhecemos, toda meditação, toda contemplação, todas as preces, por mais proveitosas e aparentemente benéficas que sejam, conduzem inevitavelmente a várias formas de ilusão, a menos que a pessoa comece por estar cônscia de si própria, tanto da parte consciente como da inconsciente, a menos que perceba seus próprios motivos, conflitos, angústia, seu sentimento de culpa, suas ansiedades e desesperos. Qualquer forma de meditação, contemplação ou oração só pode levar à auto-hipnose. Pode-se ter visões, porém estas são apenas a projeção do próprio condicionamento. O cristão verá Cristo e o hinduísta seu Deus especial. Os que têm essas experiências ficam muito entusiasmados a respeito delas. Mas o que experimentam, o que veem em suas visões, é em verdade reação de seu fundo, sua educação, seu meio cultural. E para meditar corretamente, a pessoa precisa estar livre desses condicionamentos. Do contrário, a meditação é a mesma coisa que um círculo vicioso. O condicionamento projeta as visões e estas, a seu turno, fortalecem o condicionamento. Assim, não só para meditar, mas também para viver plenamente, que é livrar-se da carga da ansiedade, da incessante batalha da esperança e do desespero. É essencial a pessoa conhecer a si própria. E esse autoconhecimento requer especial atenção. Uma atenção em que se observa sem avaliar. Isso é, vê-se o que se está passando realmente, sem condená-lo ou julgá-lo. Você se vê, por assim dizer, a um espelho sem pensamento. Se posso usar essa palavra que mais adiante explicarei. Sabemos o que é uma flor no sentido botânico. Sabemos-lhe o nome, a espécie, etc. Mas raramente olhamos uma flor não botanicamente. A maioria de nós não tem interesse, nem paciência, nem capacidade para olhar e escutar, com o espírito livre das aflições e tormentos do passado, sem projetar as coisas que experimentou e corrompem a percepção. Para nos conhecermos, precisamos de atenção sem escolha. Devemos ser capazes de olhar e escutar sem interpretação. Como este exame vai ser um tanto difícil, me deixe lhe sugerir que fiquem simplesmente escutando, sem fazer esforço.
para compreender. Não como quem está sendo hipnotizado por mim, mas escutando simplesmente. Assim como quem escuta o canto de uma ave, ou como quem vê uma folha agitada pelo vento, uma nuvem que passa, toda luminosa e radiante. Escute simplesmente. Não procure captar com a razão o significado do que estou dizendo. Mas isso não significa que não devamos fazer uso da razão. Sem o raciocínio não poderemos ir muito longe. E nessa tarde eu tenciono, se possível, ir bem longe. Mas para irmos longe precisamos começar com o que está perto. E o que está mais perto de você é você mesmo. Se não se compreender, não parcialmente, porém totalmente, poderá falar a respeito de Deus, citar a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado, mas não será de modo algum uma pessoa religiosa. Será simplesmente um escravo da propaganda do meio cultural ou sociedade em que vive. O necessário é esse extraordinário estado de atenção no qual olha e escuta sem decisão, sem motivo, sem finalidade. E isso é realmente a atenção sem escolha. E o se conhecer não é um processo de adição, é ver a você mesmo como é, colérico, ciumento, lúbrico, invejoso, é observar simplesmente o fato. E essa observação sem análise revela todo o conteúdo do fato e não tem de fazer nenhum esforço para descobrir. No momento em que faz esforço para analisar, para compreender, está desfigurando a realidade. Está pondo em função o seu condicionamento como analista, como cristão, como isso ou aquilo. Como disse, o conhecer a si próprio não é o processo de adição ou acumulação. No momento em que acumula conhecimentos a seu respeito, eles dificultam a percepção. Quando você olha através de uma cortina de conhecimentos que acumula acerca de você mesmo, há uma desfiguração daquilo que vê. Eu espero que esteja claro isso, pois esse ponto é muito importante. A maioria de nós acumula. Acumulamos virtudes, riquezas, desejos, experiências, ideias. E com essa carga acumulada temos novas experiências. Desse modo, tudo o que experimentamos fica condicionado pelo conhecimento ou experiência anteriormente adquirida. Toda experiência já foi provada e conhecida. Portanto, não há nada novo. Outro dia estive falando sobre a morte. Precisa morrer para todo o conhecimento que tem acerca de você, porque o eu jamais é estático. Está sempre variando, não só física, mas também psicologicamente. Você não é o que foi ontem, embora o desejasse ser. Operou-se uma mudança da qual você pode não estar ciente. Para se conhecer, e deve se conhecer completamente, de ponta a ponta, o processo de acumular conhecimento sobre você mesmo deve terminar. E esse término só pode se verificar quando deixar de julgar, de avaliar, de condenar, de justificar. Isso parece muito simples, mas para a maioria de nós não é. Porque fomos exercitados para condenar, julgar, avaliar, comparar e justificar. Tal é o nosso condicionamento. E o ver as coisas claramente como são, sem a desfiguração causada por nosso condicionamento, não é questão de tempo, é questão de imediata necessidade. É óbvio que não pode ver o que o fato realmente é, se para o seu exame traz todas as suas lembranças e opiniões. Se isso está claro, não apenas verbal ou intelectualmente,
Porém, realmente, poderemos continuar com uma investigação do inconsciente.